Bom dia, meus queridos irmãos e minhas irmãs. É um prazer poder falar com vocês nesta manhã. É uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus. Nós vivemos tempos muito difíceis e muitos estão desanimando. Alguns estão se desesperando. E nós precisamos de um amparo, nós precisamos do socorro, nós precisamos das garantias que podemos ter em Cristo Jesus e da parte do Pai, que o enviou para a nossa redenção. Eu queria hoje compartilhar com os irmãos o texto do apóstolo Paulo que se encontra em Romanos, no capítulo 8, e que nos fala a respeito das garantias da fé para tempos incertos. Vou ler o texto que se encontra, então, no capítulo 8, versículos de 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Será que a fé nos dá realmente garantias? Será que podemos confiar completamente no amor do nosso Deus? Será que Ele está realmente pronto para nos cercar, nos proteger, nos guiar, nos orientar? A nossa fé, ela tem resultados? A nossa fé, ela pode nos dar a guarida, o consolo, a proteção que nós realmente necessitamos ao atravessar os vales desta vida? Eu gostaria de responder a estes questionamentos de forma contundente, afirmativo. Nós estamos guardados não por causa de uma fé religiosa, mas nós estamos guardados porque esta fé está depositada naquele que pode realmente estar do nosso lado, nos consolar e nos amparar em toda e qualquer situação. Este contexto, para os versículos de 31 a 39 do capítulo 8 de Romanos, é o contexto das afirmações definitivas do Senhor para aqueles que creem, que depositam sua fé na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. O contexto dessas garantias dadas por Deus é uma condição geral, é um contexto que trata da situação geral pela qual o mundo vive no tempo presente. Neste capítulo
8, no versículo 18, a palavra de Deus nos diz a respeito das aflições do tempo presente. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Diz ainda o apóstolo Paulo que há uma ardente expectativa da criação, aguardando a manifestação daquilo que há de ser revelado nos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeita, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ora, o apóstolo Paulo está falando de um contexto dentro do qual nós experimentamos as garantias da fé que depositamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o contexto é um contexto de dificuldades. O contexto é de aflições. A criação, no seu todo, incluindo todos os seres que vivem dentro da criação, e isto inclui nós, a sociedade humana, está passando por tempo de angústia, de aflição, de sofrimento. Este tempo revela uma criação oprimida pela vaidade, pela intervenção da maldade e do pecado, que muda o curso da liberdade e direitos naturais e causa dores no mundo. Altera aquilo que Deus ele criou e planejou para ser uma perfeição. Mas a intervenção do mal, o descuido por causa do pecado, tem alterado profundamente os acontecimentos e por isso nós sofremos junto. Neste capítulo 8, versículo 23, Paulo diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ou seja, nós precisamos entender que o sofrimento que passamos, ele é um sofrimento generalizado, disperso em toda a criação. Ele é um sofrimento que precisamos de suportar até o dia da redenção final. E aí vem a questão, então, que Paulo coloca no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? O que esperar? Será o futuro pior do que o presente? Será o futuro mais trágico, mais difícil, mais carregado de angústias e de sofrimento? Mais ainda, é possível os filhos de Deus suportarem as dores até o dia da sua redenção final? Podemos aguentar este tempo presente sem nos desesperarmos e negarmos a nossa fé? Paulo diz que fomos salvos em esperança. Então, que esperar? E então, Paulo, ele mesmo vai dizer neste capítulo 8, versículo 31, texto que nós lemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é o que oferece as garantias de que, apesar de
todos os sofrimentos e que, a despeito de todas as alterações que produziram esta quantidade incrível de dor, de angústia, dispersos pela criação, e que tanto sofrimento, expectativa e às vezes medo produz na alma do ser humano. Deus está atento a todas as coisas e a todos os gemidos e a todos os clamores para atender. Como poderíamos dizer que Deus está contra nós? Ele é por nós. Ele é a nosso favor, a favor da fé, a favor das promessas, a favor do livramento. Então, aquele que fez todas as coisas, aquele que jamais retirou a sua mão de sobre a criação que ele fez, aquele que providenciou salvação para todos nós em Cristo Jesus, ele jamais vai nos desamparar. Suas promessas são firmes, sua palavra é leal, ele jamais mente. Seja todo homem mentiroso, Deus não. Ele é verdadeiro em tudo que ele nos diz. Há garantias da nossa fé para estes tempos incertos. Como as garantias, então, elas podem nos ajudar? Estas garantias estão ao nosso alcance? Estas garantias nos poupam, nos ajudam, nos fortalecem? Sem dúvida. Temos uma fé cercada de garantias, promessas e provas de amor dadas pelo nosso Deus. Primeiramente, como Paulo vai afirmar nestes versículos de 31 a 39 que nós lemos, a primeira e mais importante garantia está no verso 32. Diz a palavra: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, a principal garantia é aquilo que o pai fez entregando o filho há 2000 anos atrás, numa data bem específica da história humana, dividindo a história humana entre o antes e o depois de Cristo. Esta entrega do Filho por nós é a principal garantia de que em todas as coisas Ele estará nos atendendo e nos protegendo. Deus de amor está na origem de toda a criação. Deus é aquele que prova o seu amor historicamente para nós. Não é um discurso celestial simplesmente, mas é o que ele fez entregando Jesus naquele momento específico da história, a plenitude dos tempos, para que Jesus realizasse plena obra de salvação e morresse na cruz em nosso favor. Lembro do pedido que Deus fez a Abraão para que Abraão tomasse seu filho Isaque e fosse então ao monte, às montanhas de Moriá, e ali ele o oferecesse ao Pai em sacrifício. E Abraão, ainda que cheio de angústias, ele caminhou em direção ao Monte Moriá. E ele levantou o seu cutelo para sacrificar o seu filho na presença de Deus. Onde está a prova do amor de Deus? Onde está a garantia da fé?
Por que pedir tamanha prova de um homem que já tinha sofrido bastante? Deus pediu a prova de fé, mas foi ele quem provou o seu amor por Abraão. Antes que Abraão cometesse aquele ato, a voz do anjo do Senhor bradou, e ele foi impedido pelo poder do Senhor de fazer o sacrifício do seu filho. Por quê? Porque o Pai Celestial já tinha provido um cordeiro para ser oferecido em lugar de Isaque. Gênesis capítulo 22, versículos de 11 a 13. Então a prova de amor, quem deu foi Deus. Ele provou o seu amor a Abraão e ele prova o seu amor por nós, que ele providencia a oferta que substitui a morte nossa e de nossos filhos e nos dá salvação e toda e completa segurança para que nós, agora então, ouçamos a voz do Senhor, que nos dá o Filho dele para morrer em nosso lugar. Então, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Não há maior prova do amor que sustenta as garantias que o Pai Celestial ele oferece para o ato de crer nele, para a fé. Quando depositamos a nossa fé no Senhor, nós estamos garantidos pelo próprio Senhor. E não serão as dúvidas que hão de interromper a nossa fé e anular as garantias que Deus nos dá. Em segundo lugar, a segunda grande garantia que a nossa fé tem é que Cristo é nossa defesa contra qualquer acusação. Verso 33, ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, diante de todo o cenário da criação que geme, de nós outros que sofremos, há uma condenação por causa do pecado que foi introduzido na experiência humana. E esta condenação, ela é a causa das nossas maiores dores, maiores sofrimentos e piores expectativas. Mas a acusação contra nós, ela foi removida pelo ato da morte de Cristo na cruz do Calvário por nós. Não há mais medo, não há mais razão para temer o juízo, não há mais condenação. Aliás, o capítulo 8 de Romanos abre os seus versos dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que são de Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Ou seja, aconteça o que acontecer, nós não estamos mais debaixo do pior de todos os medos e da pior de todas as consequências, que é a condenação e a morte eternas que pesavam sobre a nossa alma. O apóstolo João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: se pecarmos, temos um defensor junto ao Pai, um advogado, e ele é aquele que nos defende diante do Pai e nos justifica de toda injustiça,
Ou seja, não há mais condenação para aqueles que estão com a fé depositada no poder salvador de Jesus Cristo. Creio no Senhor e isto me basta. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, há um hino maravilhoso ali, dizendo que não há mais condenação, de que não há mais acusação. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Não há quem possa intentar acusação contra nós à luz da obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então temos ali um hino belíssimo que expressa esta maravilhosa garantia. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Apocalipse 12, 10. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo tem fúria, e ele promove destruição, e ele articula para que o sofrimento se agrave e a humanidade se escandalize e abandone a sua fé. Mas ele não tem mais o poder da acusação. Ele gera sofrimento, mas ele não pode mais promover a nossa condenação. Estamos salvos, estamos livres, estamos justificados pelo sacrifício de Jesus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É uma maravilha quando nós podemos enfrentar as lutas e as angústias e os sofrimentos e as expectativas deste mundo com a nossa fé firmemente colocada no amor do nosso Deus e na obra advocatícia do Senhor Jesus Cristo por nós. Em terceiro lugar, a garantia é o amor do próprio Cristo. Não somente o Pai nos ama, o seu Cristo também nos ama. O seu Filho também nos ama. E ele nos ama de modo profundo e definitivo. Os versículos 34 e 35 do texto que lemos diz exatamente esta palavra de garantia do amor de Cristo por nós. Cristo nos ama. E ele nos ama de tal maneira que ele, no Getsemane, submeteu-se ao Pai e diz: não faça-se a minha, mas a tua vontade. Então o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Cristo nos ama e não há ninguém que possa demovê-lo de sua decisão firme e eterna de nos amar até o fim. Lá em João, capítulo 13, Jesus diz: o amor de Cristo durou até o fim. Ele amou os seus até o fim. João 13, 1. Seu amor é constrangedor. O amor dele é quem abre as portas do nosso coração. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 17, diz que o amor de Cristo nos constrange. E diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele
que por eles morreu e ressuscitou, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, até agora não o conhecemos deste mundo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. O amor de Cristo é a garantia de que nós estamos protegidos e guardados. O amor, e por nós, Cristo atravessou a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada, a cruz. Cristo viveu a vida contra a morte todo dia, por amor de nós e por nós. Ele amou os seus até o fim. Então, quando Jesus, em João capítulo 15, a partir dos versículos 12 em diante, ele declara: ninguém tem maior amor do que este. Falava a respeito de si mesmo. Que entrega a sua vida por amor aos seus amigos. Por isso, ele pôde orar. No capítulo 17 de João, os versículos de 12 a 17, pedindo: Pai, não te peço que os retires do mundo. Eles não são do mundo, como eu mesmo do mundo não sou, mas peço que os livre do mal. O mesmo pedido da oração que ele ensinou aos discípulos: livra-nos do mal. Então o amor de Cristo é profundo, é abrangente, é garantia da nossa fé. Em quarto lugar, a garantia da nossa fé está na vitória. A vitória final e completa, que nós já desfrutamos porque temos as primícias do Espírito. Neste texto que lemos de Romanos, o apóstolo Paulo vai declarar: em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo e bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Cristo, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vitória é a mais completa e perfeita em todas as coisas. Não há exceções aqui. Estou certo, diz o apóstolo Paulo, seja qual for a nossa condição, no presente, em qualquer tempo, seja qual for a condição do presente, envolva esta condição a morte ou dificuldade ou expectativas, seja o que for que este presente ele traga de ameaças sobre a nossa vida. A vitória está certa e garantida por Cristo Jesus. A fé está cercada da vitória. A fé em Cristo Jesus está protegida pela vitória. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, ele envolve a nossa vida. Ele sustenta a nossa fé. E ele aponta para a vitória. Não há nada menos que vitória que a fé nos garante. Sejam quais forem as circunstâncias. Os versículos de 37 em diante do capítulo 8 que nós lemos, ele diz que seja qualquer coisa que existir, nada será mais poderoso em nossa vida
do que o poder do amor de Jesus e da vitória que nos está garantida. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Ou seja o que for que esteja nos envolvendo no tempo presente, dificuldades da vida, epidemias, doenças incuráveis, acidentes, fatos da natureza que assolem e que tragam sofrimento e morte. Seja o que for, estejamos nós onde estivermos, sejam quais forem as incertezas quanto ao futuro, sejam os lugares mais altos ou os mais abismais, sejam as criaturas reais ou imaginárias que nos amedrontem, nada podem onde reina o amor de Deus. Nada podem contra nós. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 58, o apóstolo Paulo vai dizer: tragada foi a morte na vitória. Então o hino da vitória sobre a morte aqui, ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ora, meus queridos, quantas maravilhas aprendemos do texto hoje. As garantias da fé são-nos dadas para os tempos incertos, e nós estamos vivendo estes tempos em nossas vidas. Seja firme, seja constante, creia no Senhor. Nossa fé está garantida, porque a mais importante garantia Deus nos deu, oferecendo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A garantia também de que Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso protetor. Ele nos livra de todas as acusações. Ele intercede por nós. Nós estamos firmes em Cristo diante do Pai, porque nós estamos com a nossa fé colocada nesta intercessão, nesta advocacia de Jesus. Também nós estamos garantidos pelo amor do próprio Cristo. Cristo não fez a sua obra por obrigação, forçadamente. Ele fez porque ele olhou para os seus discípulos e ele olhou para as multidões e viu que elas eram como ovelhas que não têm pastor e as amou e nos ama. Seu amor é que nos constrange. E a garantia é a vitória, nada menos que a vitória. Nada abaixo da vitória, nada contra nós, porque Cristo é a nossa vitória. Vitória completa e perfeita em todas as coisas. É este mesmo capítulo 8 de Romanos que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Descanse nessas garantias. Deposite a sua fé cada dia com mais plenitude na pessoa e obra de Jesus Cristo. Creia no Pai, creia no Filho, descanse na obra consoladora do Espírito Santo e enfrente todas as adversidades, sabendo que a nossa fé é a garantia, ou está garantida pela própria palavra do nosso Deus. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe nossas vidas com estas palavras e vamos enfrentar todas as coisas na certeza
de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus vos abençoe.